Não, eu estou perto desse Marco é candidato. Mas é o prefeito. Sim. Eu estou dizendo, ele é o candidato, vai ser votado. Com 80% de reprovação numa cidade. Ô Célio, não seria, por exemplo, se a candidato... prefeito com 80% de reprovação. Se o candidato não é Marcos, um exemplo. Aí, um exemplo. A oposição estaria certa em mirar todas as suas flechas no cara que não é o candidato? Não, a oposição... Não, é uma pergunta, não estou dizendo que seja errado ou certo. A oposição está corretíssima em fazer a oposição ao prefeito. Sim. Porque ele é prefeito da cidade. Claro. Ele está com a caneta na mão. Não estamos falando de eleição, estamos falando das responsabilidades, das irregularidades. Eu já estou falando de eleição. Da família que ele botou dentro da prefeitura. Estou falando de eleição. Não, mas vamos falar disso. A Leia livre? Não, mas vamos falar disso. Vamos deixar a Leia livre? Não, vamos falar do nepotismo que o Ministério Público agora mandou demitir a parentada do prefeito. Certo. Vamos falar da mulher dele que ele botou secretária do planejamento. Certo. Vamos falar da obra do complexo que ele disse que vai entregar dia 24 e a obra está inacabada com 4 anos de atraso, com fiscalização do Tribunal de Contas em cima. Houve problema na licitação. Divisor de águas para eleição? Eu estou colocando isso. Não estou falando de eleição não, Rafael. Eu estou falando de dinheiro público. Eu estou perguntando. Nós temos que fiscalizar esse prefeito que é um desastre. Eu estou perguntando. Ele foi eleito, ele está com um orçamento de 150 milhões de reais na mão. E ele tem de ser fiscalizado, ele tem de ser chamado ao escrutínio público. Nós não podemos fechar os olhos e deixar ele fazer o que ele quer, não. Por exemplo, a Câmara ontem impôs a ele uma derrota de 14-0, que ele queria criar contribuição de lixo na cidade. Célio está com o discurso de candidato a vereador. Para o cidadão pagar. Veja, até os vereadores dele, eu quero aqui parabenizar todos da situação e da oposição, até os dele, derrubaram o veto dele, que ele queria criar a taxa de lixo em Guarabira. Queria criar taxa de lixo para sacrificar o pobre de uma coleta que não está acontecendo a contento, que aliás ninguém consegue explicar esse contrato de 14 milhões, porque depois desse contrato, dessa terceirização, Rafael, a coleta piorou em Guarabira. Você anda muito por aí, você sabe, porque você vê e todo mundo vê o lixo espalhado. Como é que se explica Guarabira com a importância que tem, um matadouro fechado? O Machante tendo de abater o gado aí na zona rural ou em Araçagi, sem controle, sem inspeção sanitária. O mercado público, que eu estive sábado lá mais uma vez, abandonado, a feira livre se acabando. Nós vamos ficar falando de eleição de 24, enquanto isso está acontecendo agora. Nós temos que fazer o debate agora, porque isso é dinheiro público. Sim. E o prefeito Marcos Diogo, pelo fato de não ser candidato, ele não pode obter um salvo-conduto de ser fiscalizado pela Câmara e pela imprensa e pela sociedade, não. Tem de ser fiscalizado. Sim. Daí, é disso que se trata. Não, tudo bem, a gente estava falando de eleição. É disso que se trata. Estava falando de eleição e nós vamos voltar com certeza a falar. Exatamente. Mas, Célio, só para dizer a você e diga-se de passagem, Dona Leia é sócia nisso. Porque politicamente ela endossa tudo que Marcos faz. Era aí que eu queria chegar. Todos os erros da administração de Marcos Diogo têm a participação dela politicamente, porque ela está lá, batendo palmas para ele. É isso aí. É secretária dele.